oportunidade de ver depois, e até quem participa de rever, não é? Para relembrar algumas coisas. Tá certo, meu querido? Você aí nos comunica. Sim, então este processo de harmonização ele é muito importante, porque vai nos deixando em sintonia com a paz interior e nos abrindo para o conhecimento. Quando a gente esvazia a mente de pensamentos que nos incomodam, a gente abre a mente para o novo. Gravando, viu, Regis? Tá. Boa noite. Iniciando o nosso estudo de hoje, nós vamos analisar um pouco esta imagem que eu coloquei aqui para o nosso processo de harmonização inicial frequente em nossos estudos de segundas-feiras. Eu escolhi esta imagem para mostrar, tentando mostrar para vocês o intrincado da nossa mente humana. Veja como essas linhas se entrecruzam, se chocam, e eu coloquei isso aí vislumbrando a nossa mente. Porque nós, humanos, em determinados momentos de nossas vidas, nós temos esses intrincados dentro de nós. E em que até as análises dos nossos problemas cotidianos se tornam difíceis. E se a análise se torna difícil, fica difícil da gente sair deste processo, não é? De atividades mentais exageradas, porque nós humanos estamos vivendo num mundo atualmente de muita informação. E este exagero de informações nos causam mal. Não fazem só o bem, não. Porque a gente vai acumulando nossa mente, e nos tornamos ansiosos. Muitas vezes não aproveitamos momentos raros em nossas vidas, porque a ansiedade não deixa. Então, eu coloquei este processo de harmonização inicialmente mostrando a capacidade de nós humanos nos envolvermos com mentes pesadas, mentes com dificuldades de entendimento, atravessando problemas particulares que causam transtornos em nossas mentes. E aí a gente vai partir para o outro momento. Pode passar aí, Renilda, para o próximo. Só um minutinho. Aí eu coloquei essa imagem da natureza, em que a gente sente e vislumbra a paz. A presença divina se inseriu nesta paisagem para mim. Você vê a luz, você vê a molduração da natureza, a presença divina em nossas vidas. Porque Deus nos dá essa dádiva para nossas vidas, diariamente, diuturnamente, continuamente. E muitas vezes temos olhos para enxergar. Precisamos, a cada dia, colocarmos Jesus, o nosso irmão maior, o nosso excelso irmão em nossas vidas, em nossos corações e em nossas mentes, para que aqueles intrincados que eu mostrei no início desapareçam de nós. Porque nós perceberemos que a nossa vida, sendo uma dádiva do nosso Pai, ela deve ser vivenciada seguindo as leis divinas,
que são as leis do amor, que são as leis do perdão, que são as leis que nos causam e nos proporcionam a paz interna. A caridade, a benemerência, a fraternidade, o olhar do amor para o próximo. Coloquemos Jesus em nossas vidas sempre que o nosso primeiro pensamento ao raiar do dia, ao acordarmos, seja o pensamento voltado para o amor maior, que é o nosso irmão, o nosso excelso irmão Jesus, pedindo a presença dele em nossas vidas, nos iluminando, clareando o nosso andar, clareando a nossa caminhada, para chegarmos até esta iluminação que vocês estão vendo aí na tela. E seja o nosso caminhar, a nossa meta principal a ser atingida e a ser alcançada. E para encerrarmos o nosso momento de harmonização, tem um poeminha que vocês sabem que eu amo. E eu vou declamá-lo e pedir que depois alguém sinta-se assim bem à vontade para fazer uma nossa prece inicial do nosso estudo, certo? E vim falar do Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia. E onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Foi escrito por Casemiro Cunha, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Eu faço. Boa noite. Bons espíritos, espiritualidade amiga, nesse momento, nesse dia 15 de julho de 2024. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá de nos reunir para aprendermos um pouco mais sobre a língua portuguesa. Abençoa, Senhor, restabelece a saúde da nossa professora e que a tua misericórdia, a tua justiça nos enche de bom ânimo para ampliar os nossos entendimentos desta língua. Ó Mestre querido, visita esses nossos irmãos desanimados, os nossos participantes deste curso, que eles se animem para aprender um pouco mais. E todos aqueles desencarnados que também estudam conosco, nosso muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do corpo físico. Obrigada aos nossos anjos e arcanjos que nos protegem constantemente. Envia-nos, Senhor, nesse momento, um olhar mais ampliado deste aprendizado e que a gente consiga fixá-lo em nossa mente e nosso dia a dia, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. E assim seja. Obrigada, Marlene, por essa prece tão linda. Obrigada, professora.
E agora vamos para a correção da atividade de casa. Fizeram ou esqueceram? Tanto tempo, não é? Alguém fez? Eu fiz. Pronto, então vamos corrigir. Não sei se está certo, mas eu fiz. Certo. Esse exercício, na verdade, eu fiz, que eu não havia ainda explicado concordância verbal, mas eu fiz para sentir a quantas anda o conhecimento prévio de vocês acerca do assunto, certo? Então, o primeiro é, Renilda, faça então o primeiro, meu bem. Você pode ler e responder? Claro, sim. O primeiro vai dizer para a gente o seguinte: o estudo e a experiência, a gente marcou. Olha, se eu estiver errado, como tem dois, eu pensei assim, Regi, o estudo e a experiência acumulados davam-lhe a calma que resolvia os problemas que lhe apresentavam. Então, no primeiro, eu coloquei a letra B. Perfeito. Exatamente. Olha como você usou a lógica. Isso. Então, gramática, gente, não tem nada de difícil. É a lógica, é o nosso raciocínio lógico que nos induz. Não é? Não precisa decorar nada. Vocês sabem que eu sou avessa a decorar. É entender. Se eu tenho um sujeito composto, Isso. o estudo e a experiência. E o que é concordância verbal? É a harmonia entre o sujeito e o predicado. A harmonia em número e pessoa. Se eu tenho dois seres, o verbo vai estar como? Ou o adjetivo vai estar como no singular? Se eu tenho um sujeito com dois seres? Não. Vai concordar com o sujeito composto. Acumulados. E resolver. Quem é que lhes apresentava? Os problemas. Está no plural? O verbo vai para o plural. Certo? Então, raciocínio corretíssimo. Letra B. Tocantins para mim. Janice, você quer fazer o 2? Quem? Janice? Já. Tá com som. Tá aqui. Já abri. Tá. Aqui. Vamos lá. Não, ainda 7 horas. E já muitas pessoas que o início do expediente. Você escolheu que letra, Não, Jana? não, deixa eu falar. Letra A. Não seria ainda 7 horas. E já haviam muitas pessoas que aguardavam. Não, seria, professora? Não. A letra E? A letra E? É. Deixa bem. Vamos usar o raciocínio, Janice? Vamos. Eu tenho. Quantas horas eu tenho? 7 horas. 7. É mais de 1. Sim. Então, o verbo vai ficar Seriam. no singular? Não, no plural, professora. Então, seriam. Não seriam. Na letra E eu tenho seria. Não. Letra B, eu não fiz. Ó, letra B. Não seriam. Letra não B. seriam ainda 7 horas. E já havia. Não. Aí teria que. Haviam. Muita. Havia. Não. Verbo haver. Isso aí eu já dei. Isso. Já expliquei isso. O verbo haver. Ele é um verbo impessoal quando ele significa existir. Quando eu puder trocar o verbo haver por existir, esse verbo haver aí, ele é impessoal. Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Haviam. Vamos gravar isso? O verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ele é impessoal, ou seja, não vai ter sujeito e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, seriam e havia.
Havia. Porque eu posso trocar, eu posso dizer aí, ó, Janice, e já existiam muitas pessoas, não posso? Pode. Então, quando eu puder trocar por existir, vai ficar, é esse caso aí, terceira pessoa do singular, havia. Havia. Gravou? Já escrevi aqui. Certo. Havia. Que aguardavam o início do expediente. o expediente, porque quem é que aguardava o início do expediente? Muitas pessoas. Que, no plural. Então, verbo no plural. É isso que a gente vai aprender hoje, essa concordância. Sujeito no plural, predicado, verbo no plural. Isso é a concordância verbal, certo? Se eu coloco um no singular ou no plural, nós não estamos falando adequadamente. Tem a discrepância aí. Tem que estar os dois têm que combinar harmonicamente o singular e o plural. Certo? Diga, meu amor. Querida, a senhora disse que o verbo haver, quando puder ser trocado por quê? Que palavra? Pelo verbo existir. Existir. Pronto. No caso aí, Marlene, olha, eu poderia dizer assim, não seriam ainda 7 horas e já existiam muitas pessoas. Só que quando for o verbo existir, ele vai para o plural, certo? Eu diria existiam. Mas no caso aí eu tenho o verbo haver. Então, quando eu puder trocar esse verbo haver pelo verbo existir, ele vai ficar no singular. Sempre. Viu? O verbo haver fica no singular. O verbo existir, não. Ele vai para o plural. Tá? Eu vou mais adiante dar mais exemplos disso. Viu? Entendido, gente? Sim. Essa questão aí? Nenhuma dúvida? Então, professora, vai ficar a letra B. É a letra B. Mas ela está começando com letra maiúscula, professora. Ah, não tem problema. Aí foi um equívoco meu. Na hora de eu digitar, eu nem pensei nesse detalhe. Olha como a gente tem que pensar nas minúcias. Alunos... Sim. Viu, Joanice? Quando a gente tem alunos tão perspicazes quanto vocês, eu que tenho que me cuidar. Então, aí foi porque eu não pensei nesse detalhe que estaria inserido no contexto, entendeu, amor? Não tem nada a ver. Então, vai ser a letra B, então. Seriam, havia e aguardavam. Exatamente. Muito bem. Certo? Certo. Ok. Próximo, né, Regi? Próximo. Terceiro. Tatiana, você quer fazer, meu amor? Quero, Pro. Só que como eu estou no celular, não dá para enxergar a frase. Quer que eu leia? Mais um pouquinho. Hã? Ampliar? Você clica. Ô, Tatiana, você clica em cima assim, abre um pouquinho o tipo zoom. Abri, consegui, obrigada. Nada. Se houvesse, do singular, mais tarefas a executar, deveria mais... Como é? Ah, tá. Se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. Letra E? Letra E? Ou não, se houvesse no singular, peraí. Houvesse no singular. Porque é substituindo pelo verbo existir. Então, se houvesse mais tarefas a executar, deveria... palavrinha aí? Tá faltando. Eu estou olhando aqui no meu... Peraí, deixa eu olhar aqui nos meus apontamentos, que parece que estou achando que está faltando uma palavra. Tá aparecendo. Se houvesse mais tarefas a executar, mais elementos na equipe de trabalho. É isso mesmo.
Mas aí vai ficar um pouquinho sem sentido, ó, porque é a letra D. Eu vou dizer logo que é a letra D, porque houvesse vai ser no singular, lembram? Do verbo Isso. impessoal. E como eu tenho mais elementos, deveriam. Tá faltando uma palavra aí, gente. É a letra D, né? Aí Deveriam mais elementos na equipe de trabalho, não faz sentido. Ou deveria haver. Haver. Não era, deveria haver mais elementos na equipe de trabalho. Vamos desconsiderar essa daí tá tem sem um raciocínio lógico. É. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa também, porque no meu apontamento aqui, que eu faço os apontamentos, e aqui eu coloquei como observação, o verbo existir na locução verbal fica como principal, joga a pluralidade para o auxiliar. E não tem aí nenhuma locução verbal. Ou então, deveria existir mais elementos na equipe de trabalho. Mas não pode ser a letra E, porque a letra E, o verbo estaria no plural, houvesse, e não vai para o plural. Então, eu cometi algum equívoco aí, vamos desconsiderar esse, tá certo? Porque agora eu não vou acrescentar coisas aleatoriamente aí para fechar uma frase, né? Vamos fazer o número 4. Marlene, por favor, meu bem. Eu coloquei, no dia marcado, realizou-se a prova que deixou de comparecer. No dia marcado, deixou... Realizou-se as provas... Ah. As provas que realizou-se... Realizou-se as provas a que deixaram de comparecer apenas 2% dos candidatos. Aí eu pergunto a você, Marlene. Sim. Quem Deixou. Deixaram, não deixou. Letra B? O que é que foi realizado no dia marcado? A prova. Uma só? As provas. Então, se as provas estão no plural, o verbo vai ficar no singular? Não. Então, eu posso dizer realizou-se as provas? Sim. As provas. É porque eu escrevi no plural, ou no singular. Por isso que eu estou... Eu não vi que era no plural. Ok. Você botou a prova. Foi. Ah. Então, por isso que está aqui no singular. O meu está escrito no singular. Então, nesse caso, seria realizou-se... Realizaram-se. Letra E. Realizaram-se as provas a que deixaram de comparecer apenas 2% dos candidatos. Letra E. Exatamente, letra E. Certo? Porque eu tenho provas no plural, então o verbo vai ter que ficar no plural. Certo? Sim, mas eu vou colocar aqui que está errado. Mas coloque porque você colocou o no singular. Uhum. E foi que a sua visão estava até correta. Se fosse prova no singular, seria realizou-se a prova, né? Bom, então agora vamos para uma breve revisão entre sujeito e predicado. Por que é importante a gente fazer uma revisão disso, gente? Porque a concordância verbal é exatamente isso que eu acabei de falar. É essa harmonia entre número e pessoa do sujeito com o predicado. E se eu não sei o que é um sujeito, se eu não sei encontrar um sujeito, nem um predicado, eu vou ter dificuldade em fazer a concordância corretamente. Certo? Porque, assim, o sujeito nem sempre vem naquela ordem maravilha. Nem sempre o sujeito vem no início do verbo, vem no início do predicado. Muitas vezes o sujeito está lá no final da frase.
e aí vocês vão pensar que é um objeto direto, que é um objeto indireto. Nunca vão pensar que é um sujeito, porque eu estou dizendo isso diante da convivência com alunos durante muitos anos. E eles muitas vezes atrapalhavam por isso, porque eles sempre esperavam encontrar sujeito, predicado. Ele nunca esperava encontrar um sujeito no meio de uma frase, no final de uma frase. E aí sentia dificuldade, não só com concordância, com outras análises também, que são várias, né? Que vocês sabem que o português é cheio de regrinhas, de análise sintática, semântica, morfológica, e por aí vai. Então, é importante que a gente sempre consiga identificar dentro de uma oração o que é o sujeito e o que é o predicado. Por quê? O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Para você analisar qualquer oração, nós começamos sempre pelo sujeito e pelo predicado. São os dois termos mais importantes dentro de uma oração. Essenciais. E o que é o sujeito? É aquilo que a gente, de que ou de quem a gente fala. E como é que a gente descobre ele? Perguntando quem? Os alunos viajaram de trem. Quem viajou de trem? Os alunos. Sujeito da oração, não há como errar. Eu poderia dizer assim, viajaram de trem os alunos. Essa frase está correta? Está. Mas eu vou fazer a mesma pergunta. Quem viajou de trem? Os alunos. A resposta está lá no final, mas não deixou de ser sujeito. Entendeu? Quando a gente faz essa pergunta, não importa a posição em que o sujeito esteja, vai ser sujeito. Mas a gente precisa identificar. E o predicado é a informação que é dada acerca do sujeito. Quem viajou de trem? Os alunos. E o que é que os alunos fizeram? Viajaram de trem. É o predicado. E existe o verbo sempre vai estar no predicado. Nós jamais encontraremos um verbo no sujeito. Verbo, o lugar não é no sujeito. O lugar é no predicado. Tá? Então, sujeito, predicado, e aí vamos ver um exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Olha a perguntinha básica. Gente, façam essa perguntinha mentalmente. Ela é importante, viu? Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Porque essas frases que eu coloco aqui, elas são muito fáceis. Aí vocês podem dizer assim, poxa, para que eu vou fazer essa pergunta se ela é tão fácil? Gente, mas vocês vão encontrar orações subordinadas, vão encontrar orações coordenadas, várias orações em uma, várias partes dentro de um sujeito, às vezes separados, certo? Então, a gente precisa identificar, não importa de que forma ela esteja. Os estudantes. E o que foi que os estudantes fizeram? Organizaram a homenagem. É o predicado com o verbo organizar. O discurso foi modificado. Olha, aqui eu tenho uma frase na voz passiva. Se eu passasse na voz ativa, poderia ter assim, se eu dissesse assim, o discurso foi modificado pelo aluno. Voz passiva. Quem seria o sujeito? O discurso. Mas se eu passo essa frase para a voz ativa, que a gente vai estudar mais adiante, o aluno modificou o discurso. O sujeito já vai ser quem? O aluno.
certo? Então, é importante a gente ter esses detalhes. O que é que foi modificado? O discurso, sujeito. O que foi feito foi modificado. O que foi feito do sujeito do discurso foi modificado. Predicado. Qual é o verbo aí? Foi. Foi. Certo? Pronto. Agora, dentro do sujeito, existe aquela palavrinha que ela é a mais importante, que a gente chama de núcleo. Da mesma forma no predicado. Vocês vão dizer assim, mas no predicado o núcleo deve ser sempre o verbo, nem sempre. Depois eu vou explicar lá no predicado, certo? Porque são 3 tipos de predicado, para cada tipo de predicado é um tipo de núcleo. São núcleos diferentes. Agora, no sujeito, às vezes eu tenho um núcleo só, é fácil de identificar, quando o sujeito é simples. Quando eu tenho um sujeito composto, que às vezes eu tenho muitas palavras dentro de um sujeito só, então, todas essas, a gente vai ter que identificar qual aquela palavra mais importante. E como é que a gente identifica? Se nós retirarmos aquela palavra, a oração perde o significado. É aí que a gente descobre qual é o núcleo do sujeito. Ok? É a palavra principal. E eu coloquei bem aí assinalado, lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. É isso que é a concordância verbal. O discurso foi modificado. No caso aí, a gente já viu que o sujeito é o discurso, só tem uma palavra principal aí, claro, que é discurso. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem organizou a festa? Formandos e professores. Empenhados, né? E quais são os núcleos? Sujeito composto. O resto volta aí, por favor. Eu não entendi, não. Eu pergunto a você, qual é o sujeito dessa oração? Ah, sim. Formandos e professores. Só? Empenhados. Empenhados. Por que empenhados, Regi? Quem é que estava empenhado, Renilda? Os professores. Os formandos e professores empenhados. Todos 2 estavam empenhados. Sim, então, empenhados também faz parte do sujeito. Agora, o núcleo é apenas formandos e professores. Empenhados vai ser um adjunto adnominal. Certo? Mas eu estou explicando que núcleos são as palavras principais. Tire formandos e tire professores e leia essa frase. Empenhados organizaram a festa. Pois é, quem? Formandos e professores. Somente o núcleo são essas 2 palavras, formandos e professores. Certo? Empenhados não é núcleo. É isso, eu estou chamando a atenção. Ai, me deu agora uma dor aqui do lado. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Empenhados não vai ser núcleo, tá? Porque ele está junto do núcleo. Vai ser chamado de adjunto adnominal, que depois eu vou explicar isso. Ok? Entenderam o que é o núcleo? Sim. Entendeu, Renilda? Você que perguntou depois? Sim. Sim. Alguma dúvida aí de sujeito predicado, por favor, falem. Só repetindo, então, núcleo é quando você tira, por exemplo, formandos e professores, tirou da frase. Então, perde todo o sentido da frase. Toda vez que você retirar a palavra do sujeito e ela for a principal, ou seja, ela for o núcleo, você vai perder completamente o significado. Não vai fazer sentido nenhum. Aí você descobre, não, realmente eu não tenho dúvida, é essa palavra que é o núcleo.
É porque pode ser um tipo de frase com muitas palavras dentro do sujeito, fica mais difícil de você identificar, entendeu, Janice? Mas com essa dica, você não se atrapalha nunca. Viu? Certo. Posso passar, não posso? Pode. Aí agora os de sujeito. Determinado. O nome já nos indica, não é? Eu sei exatamente qual é o sujeito que está ali escrito, como todas aquelas orações que a gente acabou de analisar, tá? A gente identifica completamente dentro da oração. Indeterminado. Nós não identificamos a presença dele na oração. E o inexistente são aquelas frases em que nós só temos predicado. Nós não temos sujeito nenhum. E depois eu vou explicar quais são os casos. Tá? Então, quais são os tipos de sujeito? Determinado, indeterminado, inexistente. Os sujeitos determinados, eles podem ser simples, composto ou oculto. O que é um sujeito simples? Quando eu tenho apenas um núcleo. O paciente foi atendido. Quem foi atendido? O paciente. 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 Só. O composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Mousses e brownies são os meus doces preferidos. Quais são os doces preferidos? Mousses e brownies. Quais são os núcleos? Mousses e brownies. Mousses, brownies. O I não. Mousses e brownies. Brownies. E o oculto? Ele não vai estar escrito na frase, mas nós teremos certeza de quem praticou a ação. Por exemplo, andamos a tarde toda. Quem foi? Eu tenho algum sujeito escrito nessa frase? Não. Não, mas quem foi que andou a tarde toda? Nós andamos a tarde toda. Nós andamos. Por que nós temos certeza que fomos nós? Porque a desinência verbal de andar, que seria mós, essa desinência verbal, mós, ela indica primeira pessoa do plural. Nós andamos, nós bebemos, nós comemos, nós dormimos, nós nos cansamos, nós gritamos. Sempre primeira pessoa do plural. Então, não vai estar escrito ali nós, mas eu sei com certeza que fomos nós. Esse é o sujeito oculto. E qual é a diferença do oculto para o indeterminado? O indeterminado opinam sobre tudo. Será que não é a mesma coisa, Reginalva? Será que é? Eles opinam sobre tudo. Sim, mas eu tenho tanta certeza quanto eu tenho no oculto, Janice? Não, professora. Não tenho. Não é? No sujeito oculto, eu digo com certeza. Porque a desinência verbal me indica isso. Mas no sujeito indeterminado, eu não tenho essa certeza. Eu sei que são eles, mas eles quem? Eles quem? Pode falar, Tatiana. O pró, a gente pode também identificar quando o sujeito é indeterminado e oculto
pelo tempo verbal, porque o oculto, não sei se a gente pode fazer essa associação. Nesse exemplo, pelo menos, está na primeira pessoa do plural, como se fosse nós andamos. E o opinam estaria na terceira pessoa do plural, eles opinam. Tem alguma associação? Mais ou menos, porque, por exemplo, se eu dissesse assim também, olha, roubaram a bicicleta do meu vizinho, seria oculto ou indeterminado, Tatiana? O que é que você acha? Eu acho que é indeterminado. Exatamente, por quê? Não sabe como foi. Primeiro que eu já fiz logo a associação do tempo, na terceira pessoa do plural. E segundo que eu imagino que alguém está conversando e realmente sem saber quem foi que roubou. Exatamente. Na grande maioria, porque quando eu não gosto de ser assim, bem taxativa, para dizer sempre vai ter terceira pessoa do plural, entendeu, Tatiana? Mas na grande maioria. Na grande maioria é terceira pessoa do plural. Certo? No indeterminado. Prenderam o ladrão. Quem prendeu o ladrão? Será que foi a polícia? Será que foram os vizinhos? Quem? Indeterminado. Certo? Já o sujeito oculto. Quebrei uma xícara hoje aqui em casa. Que tipo de sujeito eu tenho aí? Quebrei uma xícara. Hein? Eu quebrei, professora. Que tipo de sujeito é esse? Oculto. Oculto. Porque a desinência verbal do ei é a terminação de passado na primeira pessoa do singular. Eu quebrei, eu dancei, eu pintei, eu levantei, né? Primeira pessoa do singular. Desinência verbal que me diz isso. Certo? E sujeito inexistente. Por exemplo, fenômeno da natureza. Nós, humanos, não amanhecemos, nós não trovejamos, nós não podemos conjugar esses verbos. Eu não trovejar, relampejar, fenômenos da natureza. Toda vez que eu tiver um fenômeno da natureza, o sujeito será inexistente. Eu nunca vou ter sujeito numa frase com fenômenos da natureza. Da mesma forma, o verbo haver, no sentido de existir, como eu já expliquei hoje aqui, não é? Há muitas flores no jardim. Tem um sujeito aí, gente? Tem flores. Não. Não. Aí vai ser objeto direto, Joanice. Eu fiz essa pergunta exatamente porque eu já sabia a resposta. Verbo haver. Quando eu posso trocar pelo verbo existir, não vamos ter sujeito. Ele é impessoal. Nem vai para o plural. Tá bem? Eu já falei isso hoje. Né? Diga. Há muitas flores no jardim. Isso. Então, quem seria o sujeito? Seria jardim? Como? Quem seria o sujeito? Não existe, inexistente. Entendeu? Tá bom. Entendi. É sujeito inexistente, o verbo haver, quando ele puder ser trocado por existir. E se eu for dizer o verbo existir no lugar de haver, aí eu diria, existem, como foi que eu disse a frase? Nem lembro mais. Muitas flores no jardim, não foi? Há muitas flores no jardim. O a fica no singular, mas se eu colocar existir, vai para o plural. Existem muitas flores no jardim. Certo? Mas quando for o verbo haver, ele vai ficar no singular e eu não vou ter sujeito. Certo? Vai para o singular e não tem sujeito. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Escrito. Posso passar ou ainda tem alguma dúvida que eu possa tirar?
Não? Inexistente. Pronto? Então, pode passar aí, Renida, por favor, amor. Tipos de predicado. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. Eu tenho 2 tipos de predicado. Verbal. Quando eu tiver um predicado verbal, o verbo vai indicar uma ação. Sempre vai ter uma ação. E o núcleo desse predicado é o verbo. Ele vai ser a parte mais importante dentro do predicado verbal, é o verbo. Exemplo, terminei mais cedo. Vamos começar analisando qual é o sujeito dessa oração? Eu terminei mais cedo. Oculto. Oculto. Realmente, a palavrinha seria eu, porque ei, terminei, ei, primeira pessoa do singular. Lembra? Uhum. Terminei, ditei, caminhei, primeira pessoa do singular, está oculto. Então, toda essa frase aí é o predicado. Eu não tenho sujeito aí. O sujeito é oculto. E toda a frase em si, ela é o predicado. O verbo terminar é um verbo de ação? É. É. Então, esse tipo de predicado é um predicado Verbal. Por quê? Porque a palavra mais importante é o próprio verbo. Certo? Vamos gravar isso. Predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo. E o verbo indica ação. Outro tipo de predicado é o nominal. O verbo não vai indicar ação. Ele vai indicar estado. Ou mudança de estado. A gente já estudou isso, é só relembrando. Exemplo, o patrão foi atencioso. Eu tenho um verbo de ação aí? O patrão foi atencioso. Não. Atencioso fica como adjetivo, não? Como? Foi. Foi. É um verbo de ligação. Sim. O verbo de ligação, ele serve apenas para ligar o sujeito ao predicativo. E o que é o predicativo, Reginalva? Predicativo é essa palavrinha que é o núcleo do predicado nominal, ou seja, esse adjetivo aí atencioso. Vai ser a parte mais importante, não o verbo. Então, o núcleo do predicado nominal é o nome. E o que é o nome? O adjetivo atencioso. Então, se eu perguntar qual é o núcleo do predicado nominal, vocês me responderão como? Atencioso. O predicativo, que é atencioso. Não é o verbo. Tá? Uhum. E o predicado verbo nominal? Prestando atenção, eu vou ter as duas coisas. Eu vou ter um verbo de ação e eu vou ter um predicativo. É esse o predicado verbo nominal. Porque o verbo vai indicar uma ação e um estado. Exemplo, cheguei atrasada. Chegar é um verbo de ação? Sim. Sim. Então, eu tenho aí um predicado verbal. Lembram? Sim. Mas em que estado eu cheguei? Atrasada. Atrasada. É como se eu dissesse assim, eu cheguei e estava atrasada. É como se eu dissesse isso, porque estar é um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar e parecer. Vocês até já anotaram isso em outra aula. Então, esse é o tipo de predicado verbo nominal. Voltei. Tá?
É, e aí eu vou ter dois núcleos. Quais seriam os núcleos, então? Cheguei, que é o núcleo do predicado verbal, o verbo de ação, e qual vai ser o outro núcleo? Nominal, atrasada. Atrasada, que é o adjetivo. Deu mais ou menos para entender? Eu não entendi. Uhum. Quem não entendeu, ouviu alguém dizer assim, não entendi? Foi você, Nilda. Eu disse esse negócio, verbo nominal, eu não entendi esse negócio, não. Então, vou pegar aqui umas frases para a gente trabalhar só ele aqui agora. Me permita aqui. Espera aí, porque para ficar pensando eu perco um tempinho. É melhor eu pegar logo aqui que fica mais fácil. Anotem aí, por favor, essa frase. Vamos trabalhar juntos. Maria caiu desajeitada. Pronto. Pronto. Renilda, qual é o sujeito dessa oração? Maria. Qual é o núcleo? Maria. Maria. Ah, tá vendo como ela já tá? Tá vendo, Cíntia? Maria, claro. Sim, Maria. E qual é o predicado? Caiu desajeitada. É verbal? Que tipo de predicado é? Vamos relembrar o tipo de predicado. Está aí na tela. Verbal, eu tenho ação. Nominal, eu tenho um estado. Verbo nominal, eu tenho os dois, ação e estado. Maria caiu desajeitada. Eu tenho o que aí? Eu tenho o verbal, né? Qual é o verbo aí principal? Caiu. Caiu, que é ação. A ação Sim. de cair. E eu tenho mais alguma coisa ou não? Só desajeitada. E desajeitada é o quê? Desajeitada faz parte do predicado, não é? Sim. E é o estado que ela caiu. Sim. Então, eu vou ter os dois. Eu Então, vou verbo ter nominal aqui? verbo nominal. Eu vou ter a ação, que é a ação dela cair, e eu vou ter o estado em que ela caiu. Eu vou ter os dois. Então, eu vou ter ação e estado, predicado, verbo nominal. E no predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos: o verbo, a ação e o estado. Pegue outra frase aí, por favor. Vamos treinar bem isso aí. Cadê? Tá aqui. Outra frase. Joana comeu o doce feliz. Joana comeu o doce feliz. Joana, sujeito e núcleo, Sim. comeu, verbo de ação, doce feliz é nominal, que é indicando o estado que ela estava fazendo. Então, que tipo de predicado eu tenho, Joanice? Verbo nominal. Perfeito. Renilda, entendeu, amor? Sim, eu entendi. Perfeitamente, filhinha. Não fique com dúvida. Eu entendi. Como aqui está escrito, tem ação e tem o estado. A ação daqui é o verbo comeu. E qual é o estado? Ela comeu doce feliz. Feliz. Pronto. Comeu feliz. Então, tem os dois processos que determinam ser o verbo nominal. Eu já entendi. Então, vamos para a última frase, para poder fechar esse negócio entendido mesmo. Vamos a uma terceira frase aí. Diga. Carlos falou sobre sua namorada empolgado. Repetir. Carlos falou sobre sua namorada empolgado. Que barulho é esse, gente?
Quem está com esse barulho? Fecha aí, porque quando alguém for assistir a aula, fica horrível. Não sei se é ventilador, o que é. É um ventilador, Renilda. É o seu, Regi? Não, meu bem, eu acho que é Jucimeire. Não, Jucimeire, Luiz. não. É porque seu Não som sou tá... eu, não. É o único som que está aberto. Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Vamos fechar esse som aqui. E eu tô falando que é o único que está aberto, porque o meu está aberto, mas não tem um ventilador também, não. Jucimeire, feche seu som. Hein, amor? Pronto. Oi, amor. Pronto. Eu já fechei o som dela. Pronto. Para melhorar aí para os nossos amigos que não forem assistir a aula. Pronto. Já fizeram a análise dessa frase? Ah, sim. Pronto, professora? Pronto. Já fez, Renilda? Então, analisa agora você, Renilda, por favor. Quero ver se está aqui. Fala, meu Deus. Bom, o sujeito é Carlos. Sim. Carlos. Falou sobre sua namorada empolgado. Então, falou o verbo. Tá? Que verbo? É um verbo de ação. Falou. Sim. Sobre sua namorada empolgado. Então, nesse caso, está dizendo foi o que ele fez. Ele falou empolgado. Então, se tem empolgado, tem também o estado. Então, exatamente. Verbo nominal. Exatamente. Aprendi. Eu fico feliz, você não sabe como. Isso é só analisar, não é? O contexto. Uhum. É só analisar o contexto, aí se torna tudo fácil. Verdade. Vamos ver o próximo para ver se ainda dá tempo, porque a aula hoje... Ai, meu Deus, a gente vai começar já a concordância. Não vou... Ô, Renilda, eu vou deixar para segunda-feira. Eu fiz uma revisão para chegar aí. Vocês vão ver o quanto foi importante essa revisãozinha. Foi. Para poder... Olha quanta coisa de concordância, é muita coisa, viu? É verdade. Mas a gente vai aprendendo devagarinho, como eu já falei. Mas a tarefinha de casa. Amanhã eu escrevo no WhatsApp direitinho. Nome de Jesus. Mas eu vou querer que vocês vão dar aula segunda-feira. Nós vamos começar com vocês dando aula. Perfeito. Como assim que eu vou querer? Vocês vão pegar, escrever frases com sujeito simples, com sujeito composto, com sujeito indeterminado, com sujeito inexistente, e escolher dentro dessas frases que vocês vão escrever, colocar predicados verbais, nominais e verbo nominais. Deu para entender o que é que eu vou querer? Então, nós vamos treinar isso aí, e segunda-feira vocês vão, cada um vai falar as frases que fez e vai explicar. Isso aqui, esse tipo de sujeito é simples por isso, e vai estar concordando com o predicado, que é o predicado é esse, assim, assado, com o seu núcleo é esse, e ele é verbal, é nominal, é verbo nominal, por isso. E explicar detidamente cada coisinha que a gente falou aqui hoje. Por que isso, Reginalva? Porque isso fixa, Renilda. Quando nós mesmos produzimos, nós fixamos mais do que apenas ouvindo o que o outro está nos dizendo. E no momento em que vocês forem explicar, forem falar, ainda estarão ampliando mais ainda o conhecimento. E fixando mais. Aí vocês não vão mais esquecer isso. Deu para entender direitinho o que é que eu quero que vocês façam? Sim. Então, vocês fazem isso e amanhã eu ponho lá no grupo direitinho, explico detidamente como será feita e nós começaremos as aulas com vocês
ouvindo vocês, não é? E aproveitem, se porventura surgirem dúvidas, vocês anotem as dúvidas e trazem segunda-feira também para o início de nossa aula, para a gente retirar essas dúvidas. Porque às vezes na hora da gente fazer, poxa, me apareceu agora aqui essa dúvida, e como é que eu vou resolver isso aqui? Anota, e na hora, nós, em conjunto, nós retiraremos essas dúvidas. Isso é muito comum, porque às vezes a gente acha que entendeu, porque as frases aqui estão fáceis, mas na hora que eu vou elaborar uma frase, e se eu elaborar uma frase com mais dificuldade, não é? E aí as dúvidas vão aparecer. Então, vai ser esse momento aqui, para a gente retirar essas dúvidas e ampliar mais o que aparecer, né? Porque às vezes até eu posso esquecer também de ter falado algo importantíssimo, e vocês lá, ó, descobrem, e aí trazem para cá. Tá certo assim? Certo. E aí, passa aí, Renilda, para eu ver mais aí quantos eu vou ter. Nós ainda vamos ter aí, só para a gente dar uma olhadinha. Concordância aí, ó, já veio o primeiro caso, o segundo, o terceiro. São vários que eu já coloquei. E olha aí os exercícios, coloquei vários. Esses exercícios até dava para vocês fazerem, mas eu não vou querer que vocês façam, eu prefiro que vocês criem. Vai ser muito mais importante para o meu objetivo. Tem muita coisa. Hein? Tem muita coisa ainda aqui. Tem. Eu preparei foi coisa para hoje, mas achei importante a revisão, como eu falei no início. Valeu a pena a gente ter revisado? Muito, muito, muito. E você leu meu pensamento. Muito. Perfeitamente, professor. Leu meu pensamento. E hoje, professora? Sim, meu bem, pode falar. E hoje, quando eu estou escrevendo no status alguma coisa, convidando as pessoas para a feira de livros, a minha preocupação é de fazer a concordância correta, de falar no plural, se é eles, são, sabe, ter a concordância com o verbal, para quando as pessoas forem lerem, né, entender o que eu estou dizendo. Exatamente. Isso você me deixou extremamente feliz agora, sabe, Janice? Porque às vezes eu fico pensando assim, ó Jesus, meu Pai, eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, tão devagarinho, porque eu acho o trabalho da formiga lindíssimo. Eu já perdi horas observando um trabalho de um formigueiro. É coisa linda, linda, linda. Mas é devagarinho, elas têm uma paciência, não é? E aí, isso que você me falou agora, Janice, me deixou extremamente feliz. Porque só em ouvir que você já está com este cuidado, sim, isso já valeu tudo que a gente já fez aqui até agora, o presente momento. Até este momento. E assim, professora, até nos eventos que nós vamos participar, quando alguém está falando no microfone, quando faz a redundância, aí fala aquelas... Aí, eu e Marlene fomos no evento, aí ficamos... Não, eu, Marlene e Renilda, das três, observando, quando o locutor estava falando, ela não precisava falar assim. Todas faz uma coisa, depois faz a redundância. E aí nós começamos a confabular e observar mais a conversa das pessoas, para nós nos policiarmos também. Exato. Joanice, isso você falou é importantíssimo. Eu agora estou com o olho tão crítico, Renilda. Não é uma crítica destrutiva, não, viu, gente? Sei. Mas é assim, quando eu ouço, me toca logo assim, ô Jesus, palestrantes que você diz assim, olha, renomado. E a gente ouve umas coisas assim que eu disse, oh meu Deus, se eu pudesse falar ali no ouvido assim, sem ninguém perceber, sabe? Para não repetir mais aquilo, né? Porque a forma como a gente fala influencia muito o entendimento do outro. Com certeza. Mas muito mesmo. E é preciso que a gente se policie. Vocês usaram aí a palavra certa.
policiar-se. E se perceber que deslizou em alguma coisa que é natural, porque a linguagem é algo dinâmico, a gente fala, às vezes, os pensamentos até se nos atropelam, não é? A gente contorne a situação e fale o correto. Isso, Regina. Não precisa dizer, me equivoquei, não há necessidade. Isso. Mas ache uma forma de falar da forma correta. Uhum. É uma forma de você retratar-se. Você me permite, Regi? Diga. Me permite. É isso que eu ia justamente ressaltar. Principalmente durante uma palestra, nós não precisamos pedir desculpas, é desnecessário. Basta você corrigir. E se você percebeu, às vezes eu estou falando alguma coisa assim, e aí eu não coloco no plural. Eu volto e coloco a frase com o verbo no plural e a coisa segue. Porque as pessoas nem percebem, na verdade, algumas pessoas não percebem. Só pessoas como nós, que estamos estudando, que nos tornando, nos observando mais. Quando as pessoas falam, então nós percebemos. Todavia, cada um de nós que estamos estudando, não, desculpa por isso. Segue o curso, segue o barco, que quando a gente pede desculpa, aí é que a pessoa vai tentar, e aí ela falou o quê? Não sabe nem o que foi. Às vezes nem tinha percebido. Exatamente. Não tinha percebido. Outra coisa que eu estou querendo tirar o ter. Lembra que eu disse, gente, não fique falando tem. Não havia percebido. Fica mais adequado, não é? Uhum. Então, assim, nós temos que estar... E uma coisa que eu observo muito, mas eu tenho observado muito mesmo, as pessoas falando, cantando, andando. Eu ouço muito isso, gente. Porque... Esquecendo o gerúndio, né? Hein? Esquecendo o gerúndio. O gerúndio correto... Ou então usando o gerúndio de forma exagerada, como nós já estudamos aqui, que eu peço encarecidamente que nós não falemos o gerundismo, porque eu observo também. Vamos estar participando de uma feira de livros, pelo amor de Cristo, não digam assim. Vamos estar participando, 3 verbos desnecessariamente. O uso de 3 verbos desnecessários. Como é que eu diria, em vez de vamos estar participando? Vamos participar. Vamos participar de uma feira de livros. Exatamente. É isso aí. Mas é muito comum, viu? É muito comum. Eu ouço muito. E não só falando, escrito também. Escrito também, como eu já disse, meu olhar está crítico, mas não é uma crítica para estar destruindo ninguém, que eu não tenho este objetivo na minha vida. É que se puder ajudar, se puder clarear, não é? Aí a gente sente assim um prazer tão grande em auxiliar, não é? Professora. Diga, meu amor. Até quando eu vou fazer os vídeos agora do trabalho, eu preciso ficar me policiando para não fazer redundâncias, porque eu sei que vai ficar gravado. Eu falei, se a professora assistir, aí eu não, volto para fazer a gravação de novo, para não deixar. Mas é assim mesmo que tem, porque tudo é um aprendizado em nossas vidas, não é, Jamil? Tudo é um aprendizado. A cada dia a gente aprende uma coisinha nova. Com certeza. O importante... Deixa eu confessar para você uma coisa, Regina. Isso vai ficar gravado, não é melhor nem falar isso aqui agora. O policiamento vai ficar gravado. Mas não, vale a pena, porque é para ressaltar a sua didática. Esse negócio de verbo nominal na escola, eu nunca aprendi esse negócio. Vou confessar a você isso. Passamos batido nesse. Como é que é esse verbo nominal? Bicho, e agora eu consegui entender o negócio. Eu aprendi o negócio, né? Aprendi o verbo nominal. Mas parecia um bicho papão, mas não. E você trouxe hoje, na sua fala, eu percebi isso. Como? Porque eu utilizo muito da psicologia também, Renilda, porque eu leio muito psicologia, porque somos humanos. Sim, sim. Não é? E quando você falou aí, esse verbo nominal aqui, não sei mais o que, eu disse, tem alguma coisa aí.
Por isso que eu insisti. Eu insisti e lhe chamei repetidamente para que você eliminasse de vez esse, abre aspas, trauma, fecha aspas, que você trouxe das suas aulas iniciais, Sim, sim. estudos iniciais. E muitas vezes nós carregamos isso para a vida quase que toda, nossa existência. Né? E quando a gente não tem uma mão amiga que nos abra os olhos, que nos advirta, que utilize uma outra técnica para mostrar que aquilo ali não é um bicho-papão, a gente pode continuar justamente com esse problema carregando em nós, né? Então, muito obrigada. E Pela sua perspicácia em atentar para a minha dificuldade. Muito obrigada. Mas eu sempre tive, Renilda, sempre sem falsas modéstias, mas eu olhava muito meus alunos como seres individuais, cada um com seus problemas particulares, e que carreavam para a escola também, não é? E que às vezes atrapalhavam os estudos, e muitas vezes eu me dedicava de um por um, observando as carências de um por um, com 45 alunos numa sala de aula. Mas eu observava, fulano é assim, fulano é assim. Quantas e quantas e quantas vezes eu fiquei sem almoçar, com um aluno em sala de aula, após o término da aula, eu chamava e me sentava unicamente com ele, para atender as dificuldades dele. Eu não fiz isso uma vez só, não. Mas eu fazia com tanto amor, Renilda. Sei. Que eu via o aluno desabrochar. O aluno perder aquela dificuldade, eu até me emociono até hoje. Porque era uma felicidade que não tem tamanho, não se mede a felicidade que a gente sente quando a gente vê aquele serzinho ali que necessita da gente. E eu pude fazer alguma coisa por aquele ser. É de emocionar a alma de qualquer um. Eu sei. Eu compreendo a sua felicidade, que é a felicidade que eu sinto quando vejo os meus meninos, uma Cíntia da vida, uma Marlene, né? Verei Reginalda logo no futuro, fazendo uma palestra assim, Regi, sabe, seguindo passo a passo daquilo que nós explicamos. E, gente, a felicidade é indescritível, não tem como descrever, não tem como a gente mensurar, porque eu fico muito feliz. Acho que tem uns 15 dias eu assisti uma palestra, tem mais tempo, no dia do aniversário da casa. A casa fez aniversário dia 4 de junho, nós fizemos a palestra no dia 9. Foi uma palestra fabulosa com um dos meus meninos. Olha que lindo. Estava em festa, porque ele foi assim muito feliz com as colocações, com o estudo que ele fez, a pesquisa. E aí, a felicidade que você está falando, eu compreendo perfeitamente, porque eu também sinto quando eu vejo o desenvolver desses meninos. É algo maravilhoso. Tatiana, você levantou a mãozinha, meu bem. Oi, eu levantei a mãozinha sem querer, era para botar as palminhas, aí botei a mãozinha. Tá mas aproveitando a oportunidade, parabéns pelo amor à profissão, porque a gente percebe realmente a dedicação da senhora. E é muito bom quando a gente faz o que gosta, né? Porque não é mais trabalho, é um lazer, né? E não fica um fardo, não fica enfadonho. É tão bom, eu adoro. Fazer o que a gente gosta é muito gratificante. Exatamente. E a gente sente prazer, né? E cria assim, eu criei um laço com vocês, sem falsa modéstia, gente. Eu também não sei dizer nada que não venha do meu coração. Os meus pais me ensinaram a ser assim, e eu permaneço assim. Tudo que sai daqui, vem daqui. Porque se não for assim, eu estaria mentindo. E que ser humano eu seria com esta idade ainda mentirosa? Pelo amor de Deus. Não faz parte da minha natureza.
Então, assim, eu criei um laço afetivo com vocês e que eu agradeço a Deus diariamente por ter colocado vocês na minha presente existência. Por quê? Porque eu aprendo muito com vocês. Muito mesmo. E são energias que vocês passam para mim que só enriquecem a minha alma, que só produzem em mim sentimentos bons, fraternos e amorosos. Que conservemos isso, gente, indelevelmente, e que levemos até para o além-túmulo, se assim for possível. Com certeza, Pro. Essa energia, podemos notar que quando observamos o nosso falar, o nosso ouvir, é o que a senhora tem nos mostrado, que não é só gravar, só, como a senhora falou, decorar, é aprender. E nós estamos aprendendo realmente, na prática. É isso aí que é o que vale, que é meu objetivo, né? E aí, se a gente conseguir alcançar, graças a Deus, só graças a Deus, e elevar o nosso pensamento para Ele sempre, né? Mas a conversa está excelente, maravilhosa. Daremos continuidade na nossa próxima segunda-feira. Eu? Eu? Até eu, que não sou aluna, fico feliz da vida, entendeu? Fico assim do lado, não posso ficar em frente à cama, mas fico assim, ó, agradecida a Deus, que aprendi muita coisa com essa idade minha dos 70. Que maravilha, Benedita. Eu que agradeço muito a sua presença e a de Grace Kelly. Eu encontrei com elas duas, Renilda, lá no forró da Casa do Caminho. Mas foi uma felicidade tão grande que eu senti de ver as duas presencialmente. Oh, que maravilha, de tanto abraço. Foi ótimo, perfeito. Maravilha. Muito bem. Então, vamos lá, Regi, vamos encerrar? Estamos. Alguém gostaria de fazer a prece final ou eu mesma faço? Alguém está com o coraçãozinho assim repleto? Joanice, quer fazer, meu bem? Vai. Eu quero sim, Então, professora. Vamos assim continuar essa energia de amor e paz, que possamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Ele que é o mestre por excelência em humildade, de ensinar de maneira tão sublime, para que todos que o acompanhou na sua jornada aprendeu. Nós possamos também aprender e colocarmos em prática o seu Evangelho. Muito obrigado, Mestre Jesus, por nos dar a oportunidade de conhecer o seu Evangelho e agora, de maneira ainda muito mais clara, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão a todos e que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja. que assim seja, Senhor. E assim será. Muito obrigada. Que essa seja. Gratidão. Boa noite, beijo para todos. Boa noite. Obrigada, viu, Beijo, Bruno? pessoas. Obrigada, Beijo, Bruno. Um abraço para família. você. Obrigada, Noite de Regi. paz. Obrigada, Joanice. Palma para todo Marlene, mundo que estava aqui Cíntia, assistindo. Ó. Grace Firme e Kelly, forte. Benedita, Tatiana. Obrigada. Regi, beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau, Beijo, minha professora. Tchau, gente. tchau. Tchau. Boa noite a todos aí.
bem. Uhum. Não sei não.